Então, formalmente, bom dia a todos, bom dia a todas. A gente começa agora mais um encontro do ciclo de debates Desafio da Comunicação frente à Pandemia. Ele é organizado pelo Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo e pelo PPG-Com, aqui da UFOP. Para quem não me conhece, de novo, eu sou a Débora Lopes. Eu vou fazer uma introdução breve, bem breve, antes de passar a palavra para a nossa convidada, a professora Verônica Soares, que é quem interessa ouvir aqui hoje, né? Eu queria lembrar, então, que o ciclo de debates ele acontece toda semana, até junho. A gente já tem a programação divulgada nas redes sociais do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, como vocês devem estar acompanhando. Na semana que vem, a gente recebe a professora Tatiana Teixeira, do NUPEJOC, da Federal de Santa Catarina. Ela vai falar com a gente sobre infografia e visualização de dados na cobertura do Covid. Também vai ser uma fala muito interessante para a gente acompanhar. Bom, hoje, como todos sabem, como eu falei, a gente recebe aqui a professora Verônica Soares. A Verônica, ela é do projeto Minas Faz Ciência, da FAPEMIG. Ela é professora da PUC Minas e é professora da Amerec, que é uma especialização em comunicação pública da ciência da UFMG. Ela tem muita experiência em produção de conteúdo para divulgação da ciência e nessa relação com as fontes. Bom, eu agradeço muito a Verônica por ter aceitado o nosso convite. Estou muito ansiosa por essa fala. E, claro, a todos que estão participando aqui hoje. Antes de passar para ela, 2 avisos importantes. A gravação da semana passada do nosso encontro com o Yuri Castelfranchi já está disponível no YouTube. Vocês conseguem acessar pelas redes sociais do Conjor, então Instagram, Facebook ou Twitter, está linkado lá para vocês no post. E também já está disponível o formulário para quem quiser participar da conversa com a Tatiana Teixeira na semana que vem. Tá? Nós vamos divulgar esse formulário ainda, mas o link já está disponível. Bom, agora, eu vou pedir para todos vocês, para todas vocês, manterem as câmeras e os microfones desligados, para que a gente melhore a nossa qualidade de conexão. Já aviso que, durante a fala da Verônica, se tiver alguém que acidentalmente ligar o microfone, eu vou estar acompanhando ali para poder desligar para não interromper, tá? Aí depois eu e a Aline Monteiro Holmes vamos acompanhar as questões para poder encaminhar para a Verônica. Bom, Verônica, muito obrigada de novo por estar aqui com a gente. Passo a palavra a você. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Débora, e muito obrigada de novo pelo convite, né? A UFOP foi minha casa temporária, trabalhei lá de 2011 até o início de 2015, né, como assessora de comunicação, na assessoria de comunicação institucional. Vejo até que tem alguns grandes colegas, amigos meus aqui online, Adriana, Glaucio, e também estou vendo ex-alunos do curso de jornalismo da UFOP, Stênio, Charles, não sei se eu perdi mais alguém. Então, eu sempre fico muito feliz de poder também manter esse contato, né, com os meus vínculos institucionais e acadêmicos com a UFOP e a equipe. E, enfim, estou vendo muita gente conhecida aqui. Obrigada, gente, pela participação. Como a Débora falou, né, que a fala do Yuri está disponível no YouTube, e eu assisti semana passada a apresentação dele, achei que algumas coisas convergiram, assim, porque eu preparei, né, para tentar falar aqui, a gente conversar sobre esse tema das fontes. Então, e inclusive com relação ao tema da próxima semana, que é essa questão da infografia e da visualização de dados, eu trouxe alguns exemplos também, mas acho que vai ser interessante a gente ver como que essas falas, de alguma forma, vão se conectar, né, ao longo do ciclo e se complementar também. Então, eu queria já dizer que eu vou tentar apresentar 3 eixos, assim, de experiência, né? Primeiro eu vou tentar puxar um pouco, assim, a partir do gancho que o Yuri deixou para mim no final da fala dele na semana passada, em que a gente estava falando de iniciativas de divulgação científica, e no caso ele citou o Atileia Marino, que é do Nerdologia, que foi o objeto empírico da minha tese de doutorado. Então eu vou começar daí, depois falar um pouquinho da nossa experiência no Minas Faz Ciência. Estou vendo aqui até que a Vanessa está online, né? A Vanessa Fagundes, que é a nossa coordenadora lá do projeto de divulgação científica da FAPEMIG. Então vou compartilhar um pouco como vem sendo feita essa relação dos jornalistas do projeto com as fontes e o que a gente tem observado também de ganhos, de mudança nesse momento da pandemia. E depois eu queria compartilhar algumas iniciativas que eu tenho acompanhado, né, que são grupos e são pessoas boas fontes, assim, que podem contribuir para a gente saber onde encontrar
informação bem apurada, né, sobre o coronavírus e outros temas de ciência. Eu já peço desculpas porque parece que está passando um carro aqui de som na rua e obra também na vizinhança. Enfim, se tiverem problemas ao me ouvir, por favor, me avisem, que aí eu aguardo um pouquinho para a gente conseguir seguir, né, na conversa. Então, a partir da fala do Yuri, assim, só para contextualizar, né, eu fiz uma tese no programa de comunicação social de pós-graduação, né, de comunicação aqui da UFMG, que tinha como objetivo inicial entender melhor a construção de narrativa sobre ciência no canal Nerdologia do YouTube e no processo de escrita, de pesquisa, né, de aprofundamento ali das questões da tese, eu acabei mudando um pouco o eixo da pesquisa central, num aspecto que o Yuri destacou, que é um aprofundamento do entendimento desses projetos, muitas vezes, nos mostra, a partir de perspectivas específicas enfim, recortes epistemológicos, inclusive, né? Eu me aproximei muito das discussões de gênero, dos estudos feministas, e comecei a enxergar coisas no Nerdologia que antes eu não enxergava, né? A princípio, quando eu tive interesse de me aprofundar no estudo desse canal, era obviamente porque é um dos maiores canais de ciência e tecnologia, né, do Brasil, né, em língua portuguesa, se não o maior, e queria entender um pouco como que essa construção narrativa deles conseguia justamente angariar um público tão grande de interessados e como que a gente também, como divulgadores de ciência, jornalistas, poderíamos aprender a entender melhor esse processo, né, e colocá-lo em movimento em outras iniciativas. Mas a partir dos estudos de gênero, das perspectivas feministas sobre a ciência, eu comecei a entender que havia ali na tessitura daquelas narrativas e no modo como o Nerdologia está posto também, né, numa plataforma de mídia social como o YouTube, que tem toda uma mediação algorítmica ali em jogo também, e o próprio tema da cultura nerd, que é usado como base comum de comunicação do Nerdologia com seus públicos, ele acabava favorecendo, né, a emergência, assim, o surgimento de alguns entrelaçamentos narrativos que focavam muito, por exemplo, num viés biologizante da ciência, num viés sexista, das imagens de mulheres, né, na cultura nerd, que a gente sabe que historicamente se construiu como um espaço eminente, assim, principalmente masculino, e de a retroalimentação de relações sobre masculinidade, sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, que são também um espaço de disputa, né? Então, eu acompanho a Átila Yamarino e todo o pessoal do Science Vlogs, que inicialmente era o Science Blogs, mais de 10 anos atrás, há muito tempo, e dentre outras conclusões, assim, até está disponível para leitura, depois a gente pode disponibilizar o link aqui, né, e colocar aí para o mundo para a gente discutir. Tem uma questão muito forte que é de qualquer projeto de divulgação científica, que é o fato da gente falar muitas vezes com os convertidos, né? Falar para públicos que já estão, de alguma maneira, pré-interessados em ciência, já têm algum conhecimento prévio, e isso acontece no Minas Faz Ciência também, né? Quando a gente fez a nossa primeira pesquisa de identificação de públicos, a gente viu, por exemplo, que quem assinava a revista e nos acompanhava nas mídias sociais, na internet, eram pessoas que já eram pós-graduandos, né, mestrandos, doutorandos ou professores universitários, enfim, já eram pessoas que tinham afinidade e interesse com o tema científico. E eu acho que o que aconteceu a partir do momento que a gente começou a enfrentar aí os desafios da pandemia, da Covid-19, é que muitos desses influenciadores da ciência, né, dessas figuras que estavam trabalhando no YouTube, em outros espaços, nos seus projetos específicos, eles ganharam, né, uma visibilidade a partir do momento que eles migraram, então, para isso que a gente chama de mídia de referência. Então, foi até bastante curioso por eu ter me dedicado tanto tempo a estudar o Nerdologia, conforme o Átila foi ganhando visibilidade, né, porque ele criou um canal no Telegram para compartilhar grupos e informações, ele é virologista, então era realmente uma fonte que valia a pena continuar seguindo, acompanhando, porque as informações que ele compartilhava foram de muita valia no momento em que a gente começou a entender o que era a chegada da pandemia no Brasil, né, e continuam sendo muito valiosas. Eu comecei a receber os vídeos do Átila, né, ou links para conteúdos que ele estava divulgando, e as pessoas me perguntando, você viu o tal do Átila falando do número de mortos? E foi uma experiência muito interessante ver que ele tinha saído da bolha, né, que ele tinha realmente quebrado ali aquela bolha que se forma em torno de alguns projetos que, embora tenham milhões de seguidores, eles ainda estão, de alguma maneira, falando para um grupo muito restrito, né? A gente tende a achar que tudo está na internet, que tudo está online o tempo inteiro, e eu acho que para comunicadores, divulgadores de ciência,
jornalistas de um modo geral, é uma reflexão que a gente tem que manter o tempo inteiro, assim, que a internet não é tudo, né? O mundo não está na internet e, enfim, eu sempre uso de referência meu pai e minha mãe nesse momento, assim, porque, né, ontem fez 1 ano que eu defendi minha tese, a minha mãe estava lá na defesa, ontem ela me lembrou disso, e ela, muito provavelmente, nunca mais tinha ouvido falar de Átila Yamarino fora desse espaço, né, da defesa do meu trabalho. Então, esse primeiro movimento aqui é para a gente pensar um pouco essas autoridades de ciência, dessas falas, dessas fontes, que num primeiro momento não estavam colocadas ali necessariamente num conceito de fonte, como a gente tradicionalmente chama no jornalismo, né? Que eu acho que até que é um conceito que a gente tem que colocar em questão, né? Essa metáfora da fonte como um elemento límpido ali, uma origem de um conteúdo ou de um conhecimento que muitas vezes é só retirado dali, colocado na prática do jornalismo, sem a gente realmente pensar sobre interesses e escolha dessas fontes e outras questões que estão atravessando, porque no dia a dia, né, da apuração, na rotina de trabalho, a gente acaba atropelando um pouco essa reflexão ética, né, que a gente fala, por exemplo, eu falo com os alunos lá da PUC na aula de edição jornalística, a gente fala quando a gente está ensinando apuração, mas depois parece que a gente automatiza isso na nossa prática profissional também. Então, acho que isso diz de uma necessidade da gente resgatar essa reflexão sobre quem são essas fontes, né? Principalmente a partir do momento que a gente achava que elas não mais dependiam da mediação do jornalismo, porque estavam lá falando diretamente para seus públicos em seus projetos de divulgação científica. Então, quando elas saem da bolha, o que isso acontece, né? Eu não sei se todos vocês viram a participação do Átila no Roda Viva e têm acompanhado o trabalho dele especificamente no Twitter. Acho que vale a pena acompanhar e começar a identificar também que, infelizmente, quando ganha essa visibilidade para fora da bolha, começa a aparecer ali mais evidentemente uma certa perseguição e os haters, né, e também pessoas querendo o tempo inteiro descredibilizá-lo e colocar em questão a fala dele em função de uma disputa que é política também, que está posta nesse lugar, né? Eu tenho alguns links aqui que, eventualmente, eu quero ver se eu compartilho com vocês, mas vou seguir a ordem aqui do que eu tinha falado, só para não deixar passar também um comentário que o Yuri fez na semana passada e que vocês vão poder acompanhar na semana próxima, na próxima discussão, mas falar um pouco dessa perspectiva também do jornalismo de dados e dos gráficos como fontes, das simulações como fontes, né? Essas visualizações, lembrar de uma fala que eu já ouvi aqui na UFMG da professora Joana Ziller, e os números, quando torturados, eles falam tudo o que a gente quer, né? E não necessariamente o que eles querem informar. E acho que também esse excesso de números como fontes, no sentido assim de ver muitas das vezes simulações ou processos de leitura dessa realidade da pandemia a partir só do que aquilo que os gráficos nos mostram, obviamente não é suficiente para a gente entender o que está de fato acontecendo. Então, eu sinto que às vezes quando a gente fala da nossa relação com as fontes, né, na cobertura da Covid-19, existe uma preocupação, né, que eu acho que é legítima, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas iniciativas, por exemplo, essa aqui é de 2 ex-alunos da PUC que estão fazendo um levantamento específico, né, sobre a coronavírus aqui em Minas Gerais, e esse aqui é do Delta Folha, que é uma iniciativa que também tenta coletar dados e fazer contextualização a partir desses números de doentes ou perspectivas do que vai acontecer no futuro, né, mas ao mesmo tempo, hoje de manhã, assim que eu acordei, eu não sei se vocês têm Twitter, mas estou colocando aqui um link para um comentário da Mila Laranjeira, que também é uma fonte, aí, uma influenciadora, tem um canal chamado Peixe Babel, e ela também é pesquisadora da UFMG, que eu acho que vale a pena seguir, vale a pena acompanhar. Ela e a noiva dela, a companheira dela, estão fazendo um levantamento sistemático também dos resultados, dos números, e divulgando no próprio Twitter, que é a Vivi Mota. E eu achei bem interessante esse comentário dela de um levantamento que foi feito a respeito das previsões de números, né, em que os próprios autores admitem que eles, na verdade, não estavam levando em consideração a complexidade do problema, né? Então, não necessariamente os números que estão sendo expostos aí, que estão sendo usados como fontes, eles estão dizendo de uma realidade que é muito mais complexa do que aquilo que consegue ser notificado oficialmente. Então, qual seria o papel, aí falando mais especificamente do trabalho do jornalista, né, de conseguir, de alguma forma,
dar conta dessa complexidade para além dos números e não ficar exatamente refém disso, né? Estou compartilhando um outro texto aqui com vocês, que é uma fala do Marcelo Soares, que fala exatamente a mesma frase que eu tinha citado da professora Joana Ziller, né, que foi dela que eu ouvi, sobre esse perigo dos números que muitas vezes dizem aquilo que a gente quer que eles digam, e não necessariamente a realidade do cenário. Junto a isso, eu acho que nesse grande tema assim, do que eu acho que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado, e aí eu quero deixar bem claro que não existe aqui necessariamente, não estou fazendo um juízo de valor dessas iniciativas que eu estou compartilhando, mas tentando ver como exemplos que dizem de um cenário que a gente está observando, né? Que é uma proposta da gente muitas vezes ter se rendido a um jornalismo declaratório, né? Que se limite a ir lá e coletar uma frase, ou muitas vezes falar da declaração dos outros, ainda mais com tantas autoridades que hoje se usam das mídias sociais, do Twitter, de espaços em que eles declaram o que eles querem e o jornalismo vai lá e repercute, né, sem necessariamente fazer alguma ponderação sobre isso. E aí eu separei um link aqui que fala, foi uma publicação da coluna da Mônica Bergamo, de uma situação que aconteceu umas semanas atrás, de um pesquisador da USP que estava defendendo o uso da cloroquina num momento em que ainda havia, né, e até onde a gente sabe, ainda há uma preocupação aí com a eficácia ou com a eficiência ou com a necessidade ou não de a gente colocar esse remédio como uma solução universal para todos os casos da Covid-19 que estão sendo acompanhados, né? Então, eu achei interessante, até porque nesse link aí da Folha que eu mandei para vocês, a USP, né, que é a Universidade de São Paulo, ela é colocada, então, como a agente desse processo de desautorizar um pesquisador, né, que defendeu a hidroxicloroquina, e de como que essas narrativas elas estão em disputa o tempo inteiro, e até o modo como a gente escolhe, né, o título e o que a gente vai fazer com essas declarações, de alguma forma impacta na leitura que esses públicos, que não necessariamente são especialistas, vão ter sobre isso, né? Quando está todo mundo desesperado por uma cura, esperando por uma vacina, querendo um milagre, a gente tende a se apegar a essas perspectivas que nos indicam uma luz no fim do túnel. Então, porque também é importante que a universidade se posicione em relação a isso, né? E que fale um pouco do que ela, como instituição, defende, ou do que ela quer, eventualmente, reafirmar ali como uma oportunidade ou um risco a depender do estágio em que os testes e as pesquisas estão sendo feitas. E aí eu me lembrei também que na semana passada o Yuri compartilhou a decisão do grupo da Força Tarefa MEREC em relação ao trabalho que eles estão fazendo, né, de tentar sistematizar e republicar e ser um multiplicador de conteúdos nas redes sociais do Amerec. Então, para quem não segue, também sugiro que procurem lá e sigam nas redes sociais. Quando houve a mudança do Ministério da Saúde, em que houve uma opção, então, por não tomar os dados do Ministério mais como dados confiáveis, né? E aí a gente tende também a ter que lidar, às vezes, com uma dificuldade de informação primária, né, nos números próprios ali que estão sendo divulgados pelos órgãos que deveriam estar verdadeiramente à frente do combate à pandemia e ao vírus. Aí eu vou aproveitar, então, que a gente falou aqui das universidades e desse posicionamento dos órgãos oficiais para falar um pouco da perspectiva do Minas Faz Ciência, entendendo que a gente é um projeto de divulgação científica que faz um jornalismo institucional, né, vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. É um projeto que completou 20 anos, no finalzinho do ano passado, em dezembro. Eu trabalho para o Minas Faz Ciência desde 2014, foi a primeira vez que eu entrei, tive um período fora, depois voltei, e a gente tem um grupo de jornalistas, né, que é coordenado pela Vanessa, que está aqui ouvindo também, que atua em diferentes frentes, em diferentes produções. A gente tem uma revista que é trimestral, e tem 25 mil exemplares, distribuída para pessoas do Brasil inteiro. Ontem mesmo eu recebi um contato de uma leitora de Salvador, que estava pedindo atualização no cadastro, né, de entrega. E a gente também tem 2 sites, um que que é o site principal, e o outro que a gente usa para tentar fazer postagens e textos com foco em crianças de 7 a 10 anos. Também temos uma revista infantil, que é publicada uma vez por ano, com a temática para crianças, e estamos presentes no Instagram, no Twitter e no Facebook.
produzindo conteúdo também para mídias sociais, tanto para poder reverberar o conteúdo que circula nos sites e nas revistas, quanto para tentar produzir conteúdo original com foco específico ali naquelas linguagens de cada mídia, né? E eu lembro que na semana passada surgiu a discussão sobre aquela ideia do jornalista ser um cheerleader ou watchdog da ciência, né? Qual deveria ser o nosso papel profissional, no sentido de que nem sempre cabe somente ficar torcendo e fazendo uma apuração ou uma publicação acrítica dos movimentos da ciência, mas eu falo da especificidade do projeto Minas Faz Ciência e de tantos outros projetos de divulgação científica, em que muitas vezes não nos cabe necessariamente uma política de watchdog da ciência, né? No sentido de que a gente tem um objetivo muito bem definido de dar visibilidade às pesquisas feitas em Minas Gerais, principalmente, mas não somente aquelas com financiamento público, né, que vem do governo do estado ou de outras fontes de parceria, embora a gente também fale de pesquisas que não necessariamente têm financiamento da FAPEMIG, mas que estão inseridas ali num ecossistema de pesquisa do estado, ou que são temas de grande relevância, em que a gente também utiliza, né, o nosso circuito ali de comunicação para dar visibilidade a elas. E aí eu acho que, para a gente, desde que eu entrei na Minas Faz Ciência, me parece que isso sempre foi uma prática e que eu acho que é muito valiosa, mas que mexe muito com o que a gente entende por jornalismo, ou que a gente é ensinado a fazer como jornalismo, talvez na faculdade, ou no dia a dia de uma redação mais tradicional, é que a gente já tem por hábito trabalhar junto com o pesquisador, na perspectiva de, por exemplo, a cada pauta da revista, assim que ela é concluída e editada, né, que o texto chega na sua versão final, é muito comum que a gente devolva esse texto para que os profissionais pesquisadores possam ler e, eventualmente, fazer correções e sugerir, né, mudanças para que não se perca o sentido científico da informação que está sendo posta ali, porque a gente sabe que no jornalismo existe uma tendência, né, que é de tentar, obviamente, simplificar. Eu não gosto muito dessa ideia de simplificar como se fosse algo mais simples, né? Às vezes a gente precisa até complexificar, usar mais metáforas e tentar contar de outra forma uma mesma história, para que ela consiga justamente sair dessa bolha dos próprios pesquisadores se lendo na revista, né? A gente quer que pessoas que não são acadêmicas, que não têm nenhuma afinidade com o ambiente da universidade ou dos institutos de pesquisa, possa ler uma reportagem na Minas Faz Ciência, entender do que ela se trata, entender o valor daquela pesquisa. Então, eu sei, por exemplo, que para muitos colegas jornalistas, essa ideia de retornar o texto para a fonte, ela é muito problemática. Mas a gente constrói uma outra relação com as nossas fontes. E aí eu estou falando de uma especificidade do projeto Minas Faz Ciência, que eu acho que tende a ser muito valiosa e que pode trazer mais benefícios, né, melhores frutos, se ela também for usada em outros projetos de divulgação ou de jornalismo em que isso é possível, que é a ideia, então, da gente fazer junto, né, tentar cada vez mais não enxergar esse pesquisador nessa figura da fonte clássica do jornalismo, né, que é alguém que a gente vai estar inquirindo de uma maneira, às vezes até a separá-lo daquilo que é a nossa prática, mas de conseguir compartilhar, talvez, ali, de pontos de contato, e inclusive explicar para aquela fonte por que algo que ela está me contando ali, naqueles termos das palavras que ela usou, não está funcionando, né? No fim de semana, por exemplo, eu estava trabalhando numa pauta que não tinha a ver com coronavírus, mas falava do Zika vírus, que era a prevalência de pessoas diabéticas serem infectadas pelo Zika vírus, e é uma dissertação de mestrado de uma pesquisadora, a Camila Silva, da Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, aqui no interior do estado, e ela acabou me mandando uma informação por e-mail, assim, que era uma justificativa tão complexa das consequências lá de um dos resultados da pesquisa dela, que eu tive que chamá-la no WhatsApp e falar assim: Camila, eu preciso de ajuda, porque esse trecho aqui que você escreveu para mim não está fazendo o menor sentido, nem na minha cabeça, eu estou aqui pesquisando e lendo outras coisas, vamos tentar escrever junto essa frase de novo de um jeito que funcione. E aí eu fiz uma sugestão para ela: olha, o que você acha se a gente escrever assim? E aí ela me respondeu: não, assim tem que reforçar esse aspecto, porque isso aqui é muito importante. Aí isso aqui que você quer dizer é isso mesmo? Tá certo, pode deixar assim então? Ok. E aí eu acho que tem uma mudança muito grande nessa relação de jornalistas e pesquisadores, que é um tema talvez até que já está até cansativo, né? Quem trabalha com isso sabe que existe aí uma certa rixa que muitas vezes sempre volta à tona, que é
jornalistas não sabem escrever sobre ciência, eu não quero dar entrevista porque você vai alterar minha fala e colocar em questão o que eu falei. Lembro de já ter entrevistados e tive bolsistas, estagiários, monitores que ouviram isso de pesquisadores também, né, que jornalista é novidadeiro, jornalista transforma as coisas em informações erradas, equivocadas, e, por outro lado, a gente tem muitas vezes também pesquisadores que não estão dispostos a fazer esse gesto que a Camila fez comigo no WhatsApp, né, que tem uma expectativa de que nós, como jornalistas, tenhamos que estar prontos para dar conta de tudo. Então, eu acho que a experiência do Minas Faz Ciência ela é muito positiva e eu acho que ela poderia servir de um bom exemplo a ser replicado em outros projetos, principalmente esses que têm um vínculo institucional muito forte, que é chamar a pessoa para fazer junto, né? E, recentemente, convido vocês até para pesquisarem depois nos seus tocadores de podcast preferidos, a gente lançou um projeto que é uma série de podcasts para crianças, que chama Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, que a idealizadora do projeto, a Luísa Lages, que também é jornalista, ela falou muito assim, dessa experiência positiva de sentar com os pesquisadores para construir roteiros de podcast. Né? Então, pensar junto em tema, pensar junto em formas de contar isso, inclusive na especificidade da mídia, né? Pensando na oralidade, e eu acho que existe assim, um ganho muito grande, né, desses casos recentes, que inclusive derivou para uma novidade assim, que a gente está agora articulando e vendo como é que vai funcionar com o Museu de História Natural, aqui de BH, que foi a percepção, né, após participar da confecção do podcast, né, da construção aí, coletiva e colaborativa desse roteiro, de que mesmo que o museu tenha uma iniciativa própria de divulgação científica deles também, lá institucional, que eles fazem por conta própria, eles começaram a sentir necessidade de intensificar essa mediação com um projeto jornalístico. Né? Então, agora vai ser incorporada aqui ao Minas Faz Ciência uma proposta de divulgação. Então, a gente está ganhando mais parceiros, a gente está ganhando mais gente divulgando o nosso trabalho, e que é um trabalho que eu acho que vem sendo feito aí nos últimos anos, desde que a gente descobriu, então, que o nosso público majoritário era formado por pesquisadores, mestrandos, doutorandos, né, pós-graduandos ou pós-graduados de modo geral, é que essas pessoas têm que ser multiplicadores para a gente. Né? Então, se a gente não consegue chegar na criança e no adolescente, eu acabei de ler aqui, que a Débora falou que a filha dela gostou muito do podcast, é um pouco isso, assim. Então, que os pesquisadores sejam os nossos multiplicadores para repassar essa informação para as suas famílias, né, para os seus colegas que não são da academia, enfim, levar um pouco mais adiante essa informação. E aí, só para retomar o exemplo que eu falei da Camila, que foi a minha fonte da última reportagem que eu fiz, né, a gente está trabalhando agora especificamente nos temas da pandemia, né, na Covid-19, nas primeiras semanas a gente ainda estava sem saber como contribuir com esse tema no Minas Faz Ciência, porque eu acho que uma coisa que tem acontecido é um excesso de informação também, né, de repente todo mundo virou fonte, a gente liga a televisão 5 horas da manhã, já está passando o jornal falando de Covid-19, a gente vai dormir meia-noite assistindo o jornal falando da Covid-19, então existe um volume de informação, um volume de fontes aparecendo, uma multiplicidade de pessoas ali passando a ser conhecidas por falar desses temas. Eu acho que isso é algo que a gente tem que também pensar, em que momento esse excesso ele vai acabar até apagando a força da informação, né? Eu já começo a ouvir relatos de pessoas que não aguentam mais ver jornal, não aguentam mais ler nada sobre a doença. Já começo a ver muitos também psicoterapeutas, psicólogos orientando que para manter a saúde mental talvez seja importante reduzir o consumo dessas informações. Então, o impacto da informação também, o tempo inteiro, eu acho que ela pode ser muito negativa para muitas pessoas, então, como que a gente lida com isso? Mas, de alguma forma, eu acho que a gente também precisa dar visibilidade a outras histórias que não aquelas que estão, né, maciçamente estão aparecendo, por exemplo, na televisão, que eu acho que tem sido, talvez, um dos veículos que mais tem contribuído neste cenário. Então, na Minas Faz Ciência, eu estou começando, por exemplo, a perceber que é muito importante falar do que as universidades do interior estão fazendo, uma vez que a gente sabe que aqui em Minas Gerais, né, o FMG é a maior universidade, a universidade que está na capital, que já tem mais facilmente acesso, né, a jornalistas, às empresas de mídia e já tem até relações muito bem estabelecidas, né, essas fontes já estão bem estabelecidas. Eu lembro quando eu trabalhava na UFOP, que a gente brincava, assim, que uma das maiores dificuldades, às vezes, era conseguir convencer um jornalista da capital a ir até a universidade fazer a cobertura, né, de alguma pauta, alguma pesquisa, porque, na maioria das vezes, ou era mais fácil encontrar uma fonte aqui na capital, em Belo Horizonte,
ou não precisava ir até lá, então você resolvia isso de outras formas, e a gente estava o tempo inteiro tentando pautar, então, a imprensa a partir das pesquisas que estavam sendo realizadas aqui a 90 quilômetros de BH. Então, ouvir a voz, por exemplo, de pesquisadores e de pós-graduandos do interior do estado, eu acho que é um movimento importante para a gente fazer agora, né? E inclusive de descobrir, né, que numa apuração recente, que tem mestrandos e doutorandos que sequer têm bolsa, né, e que estão passando aí por um momento difícil aí em relação ao momento da ciência no Brasil, de um modo geral, mas que estão na linha de frente, trabalhando em testes e tentando, de alguma forma, contribuir com a FUNED aqui, que está fazendo os testes, por exemplo, para a identificação da Covid-19. Então, como que a gente dá visibilidade a essas vozes também, que não são pessoas midiáticas, né, não são pessoas conhecidas, mas eu acho que é esse olhar para o gesto mais humano, né, dessa fonte, humanizar a fonte nesse sentido, de contar essas histórias também, que eventualmente não estão na linha de frente, mas que estão sendo parte fundamental dos processos. E aí eu até coloquei aqui que é óbvio que quando a gente fala, por exemplo, eu comecei falando do Átila Yamarino, né, que eu acompanho desde 2010 e que de repente agora todo mundo conhece e sabe quem é, e também tem o Dr. Drauzio Varela, que é maravilhoso, né, em tudo que sempre fez e que também tem muito essa presença midiática, mas o que eu tenho acompanhado é também ver outras figuras que começam a se tornar muito conhecidas. Eu destaquei aqui os nomes, por exemplo, da Margarete Dalcomo, lá da Fiocruz, né, que começou a dar mais entrevistas, e todo dia a gente começa a ver, então, o rosto dessa mulher cientista que passa a ser uma referência, né, para poder falar do tema. Aqui em BH, o Naí Tupinambás, que é da UFMG, também a Viviane Alves, que é do ICB, da UFMG, ela tem um projeto de vídeos no Instagram, que depois eu vou botar o vídeo para vocês aqui, que é muito bacana de acompanhar, que está dando várias dicas assim, sobre como usar máscara, cuidados que a gente tem que ter com limpeza, higienização. Ela, inclusive, ontem estava no Jornal Nacional, e a gente fica super orgulhoso, assim, entrevistamos a professora Viviane mais de uma vez para o projeto Minas Faz Ciência, e agora ela está, então, de novo saindo dessa bolha, né, indo para uma mídia de referência, né, de muito maior repercussão. E eu acho que é um pouco esse processo da gente conseguir identificar essas pessoas, trabalhar junto com elas e de alguma forma, favorecer também que elas saiam dessa bolha e possam atingir outras pessoas, porque a gente sabe que isso que a gente chama de mídia de referência ainda tem um alcance muito grande e muito importante no Brasil, que não pode ser menosprezado, né, num momento como esse. Eu acho também que é uma oportunidade para a gente começar a, do ponto de vista jornalístico, questionar um pouco esse conceito de públicos, o conceito de fontes, do mesmo modo como a gente questionou o conceito de públicos na divulgação científica, né, de falar do público em geral, como se ele fosse essa massa amorfa de gente que não sabe nada sobre ciência, tentar repensar, então, a nossa relação com fontes. Quem são essas fontes, né? A Camila, doutoranda lá da Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que está trabalhando nos testes da Covid, né, ou é um professor que já tem, inclusive, ele já é a fonte conhecida dos jornalistas e por isso tem essa facilidade de estar sempre aparecendo, né? Quem são essas pessoas que a gente pode acessar e com quem a gente pode dialogar e com quem a gente pode trabalhar junto para construir um ecossistema de informação mais contundente, né, até para poder lidar com a desinformação desses tempos. E aí eu destaquei aqui algumas iniciativas, eu vou só jogar o link aqui, porque eu acho que talvez seja importante a gente já partir para um debate, né? Uma das coisas mais legais que eu já vi sendo lançadas aí nos últimos tempos é a Abore, que é uma agência que funciona nos moldes do Eureka Alert, que basicamente é uma plataforma que reúne tanto releases de projetos ainda não necessariamente publicados, né, pesquisas que ainda estão em fase de publicação, para que os jornalistas possam se preparar para poder entrevistar essas fontes e divulgar à medida que elas sejam libertadas do embargo, né, que é o período em que a gente não pode ainda divulgar uma pesquisa, mesmo sabendo que ela já vai ser publicada pelos periódicos. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para jornalistas que já foram criadas nos últimos tempos. Ela tem financiamento do Instituto Serra Pilheira, foi idealizado pela Sabine Righetti e pela Ana Paula Morales, que são pessoas que eu também acho que a gente tem que seguir, tem que acompanhar, fazer um trabalho brilhante. E também tem a rede de jornalistas e comunicadores de ciência, que lançou aí um levantamento, uma iniciativa assim, que eu acho desafiadora, mas importante também da gente acompanhar,
que é essa ideia de conteúdo confiável por WhatsApp, né? Até vou colocar aqui outros links que têm relação com a Rede Consciência, que é um manifesto em defesa da ciência, do jornalismo científico, e até tem um texto aqui que foi publicado no Observatório da Imprensa falando um pouco desse movimento, então, dos próprios jornalistas e comunicadores começarem a se mobilizar. E eu acho que, de certa forma, inclusive, eles se tornam fontes a partir do momento que eles estão aptos a analisar esse cenário, né, do que é a comunicação em tempo de pandemia, por exemplo, que é um pouco o que a gente está querendo refletir junto aqui, né. O Instagram da professora Viviane Alves, que eu citei, que é a iniciativa dos vídeos, né, é o Micro UFMG, e queria terminar, assim, convocando, né, ou convidando todos para que a gente não perca de vista que semana que vem, dia 7, tem a Marcha Virtual da Ciência, que eu acho que é um momento importante assim, para a gente também se mobilizar e falar junto e tentar, de alguma forma, chamar atenção aí por meio de hashtags, links, compartilhamentos, curtidas, sobre esse momento que a gente está vivendo e da importância da gente defender a ciência, o investimento em ciência, e os cientistas e também os divulgadores de ciência e a informação cientificamente comprovada, né, e esse conceito de fonte, então, ele passa, inclusive, pelo fato de que os próprios jornalistas de ciência, eu acho que quanto mais trabalham e se dedicam ao tema específico de cobertura, mais a gente está apto a fazer um melhor texto sobre ciência, entender o que é um preprint, por que a gente tem que ter cuidado com determinadas informações que ainda não estão consolidadas, e é um desafio muito grande, mas acho que a gente aprende no processo, e um pouco dessa parceria que a gente tem feito no Minas Faz Ciência, que tem funcionado muito bem, de escrever junto, reforça essa questão, né, que é, acho que o processo de produção desses conteúdos, dessas reportagens, de fazer junto com pessoas que, inclusive, pensam diferente da gente, eu acho que vai nos levar mais longe do que se a gente continuar se fixando muito em conceitos e modos de fazer que talvez já não deem conta, né, da complexidade de uma situação dessa como a gente está vivendo. Eu acho que é um pouco por aí, assim, não sei se ficou alguma dúvida na minha fala, se alguém quiser voltar em algum tema que eu comentei, fazer alguma pergunta. Estou vendo aqui que a Nélia está pedindo o link do Minas Faz Ciência, é para já, vou mandar aqui rapidinho. Verônica, olha só, eu tenho aqui uma questão que chegou e eu tenho uma questão minha também. Claro, pode falar. Por ordem de prioridade, eu vou passar a questão de outra pessoa, né, na frente. A Aline Monteiro Holmes pergunta o seguinte: eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel dos sites, blogs ou canais de ciências que são mais divertidos, tipo Blablalogia, o Emílio Garcia, Pirula, Carlos Ruas, na divulgação da ciência. A questão é, essa quebra da linguagem, entre aspas, sérias, pode atrapalhar a credibilidade da fonte ou vale mais o alcance a públicos que estão fora da bolha, como você estava falando antes? Não, eu não tenho crítica nenhuma a isso, eu acho, inclusive, que eles são super necessários. Uma característica que eu acho que a gente tem que valorizar na divulgação científica é justamente a diversidade de iniciativas possíveis, né, que a gente pode construir. Então, assim, eu acho que existem momentos e públicos específicos para determinados projetos e produtos, e essa questão do humor, de usar vamos dizer assim, esse chão comum de comunicação, eu acho que é uma das estratégias, talvez, que permita um projeto ser mais bem sucedido, né? Eu acho que a questão aí talvez está no fato de que há momentos em que eu acho que essas iniciativas não dão conta da complexidade do processo, ou então elas precisam, de alguma forma, ser complementadas aí por informações adicionais se elas querem exatamente furar a bolha, né? Eu vi uma iniciativa muito legal, que agora não vou me lembrar, acho que foi o Olá Ciência que fez, porque eu vi, na verdade, a repercussão da Mila Laranjeira com a Vivi Mota fazendo, que era um experimento, brincar, assim, de tentar jogar um ovo para cima sem quebrar, de pegar ele de volta na frigideira, para tentar explicar essa lógica do achatamento da curva, né? Porque que é mais importante a gente manter a curva suave ali do que fazer um pico e aumentar aí o número de infecções, brincando com a ideia de você não deixar um ovo quebrar. Então, tem uma série de questões ali que mobilizam as pessoas, que fazem elas quererem tentar em casa, e que, de alguma forma, está passando uma informação. Mas, de toda maneira, é uma informação que já está sendo também
insistentemente repetida, que é essa ideia do achatamento da curva. Né? Então, tem que achatar a curva, tem que achatar a curva. Tá bom, mas por que tem que achatar a curva? Eu acho que é um momento que esses mesmos projetos, ou, enfim, iniciativas adicionais, podem ocupar esse espaço também, que é de explicar. Na verdade, o achatamento da curva tem a ver com evitar o colapso do sistema de saúde, né? E aí são outras questões que se impõem, que a brincadeira do ovo não dá conta. E eu acho que tem espaço para tudo isso, e depende, obviamente, do objetivo específico ali, se você quer só chamar atenção, se você quer atrair a pessoa para para aquele momento específico, a partir dali, então, ela, enfim, vai navegar por outros espaços e despertar a atenção dela para outras possibilidades de contato, né, com o tema. Nós temos aqui um comentário da Anelisa Siqueira, que é um complemento um pouco para isso que você está falando, né? Eu acho que um olhar para isso, que ela lembra que o Yuri comentou sobre um desafio que os divulgadores científicos enfrentam, que é a dificuldade de conseguir atenção em meio a uma tempestade de informação. Sim, aí eu colo um pouco com a minha questão, que eu acho que dialoga muito com o que ela falou, que existe já um estudo sobre esse excesso, esse impacto do volume de informações na pandemia? Em relação à pandemia, sinceramente, eu não conheço. Inclusive, eu acho que uma coisa curiosa, assim, que eu acho que é importante a gente pensar também, e aí até fazendo uma autocrítica, assim, para quem está produzindo conteúdo, acho que nas humanidades, eu tenho observado muita gente levantando muitas chamadas de pesquisa e de publicação sobre o tema, né? E eu acho que a ciência ela tem tempos diferentes, inclusive dentro das próprias áreas, né, do conhecimento. Essa semana a gente divulgou no Minas Faz Ciência pelo menos 2 pesquisas da UFMG que estão fazendo levantamentos via formulário online para tentar identificar padrões de comportamento das pessoas do ponto de vista psicológico em relação à pandemia. Um tem um foco mais específico em profissionais da saúde, exatamente, ou pós-graduandos, para como que a gente se sente afetado por isso, até do ponto de vista de produtividade, e um outro que está pensando mais na relação, como que o seu perfil individual, subjetivo, de alguma forma, favorece ou não você seguir as orientações de isolamento, por exemplo, né? O quanto que isso impacta a sua boa vontade ou a sua compreensão de que isso é importante ou não, e o que isso diz sobre o perfil das pessoas no mundo, de um modo geral, no controle da pandemia. Então, sobre a pandemia especificamente, eu não conheço, e eu acho que, inclusive, é importante que esse seja um momento de coleta de dados, não de conclusões, né? Eu vejo algumas iniciativas de publicações que talvez eu sempre fico me perguntando se ainda não está cedo demais para a gente ter tantas certezas sobre uma coisa que está, né, exatamente nessa explosão de informação, que é muito diferente da perspectiva das ciências que estão em busca de uma solução, que aí sim há uma urgência que eu acho que não pode esperar, né, que é a questão das vacinas e dos remédios. Então, entender um pouco essas diferenças do tempo das ciências também me parece ser relevante nesse processo. E esse excesso de informação, acho que nos estudos de comunicação a gente já tem outros levantamentos que nos indicam isso há um bom tempo, né? Então, eu acho que é um desafio maior do campo, não só do momento da pandemia. Se eu depois descobrir alguma coisa, eu tento encaminhar aí para a lista de e-mail para vocês. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, eu estava com dificuldade de liberar o microfone. Verônica, tem uma questão da Cláudia Quadros, ela pergunta se você poderia indicar para a gente uma lista de pesquisadores especialistas em divulgação científica que pudesse nos ajudar nesse momento. Sim, eu vou fazer. Você já indicou, né? Não, sim, eu até, é bom falar com todo mundo, eu tinha combinado com a Débora que eu vou fazer um levantamento um pouquinho mais sistemático, eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa, que é legal a gente acompanhar, especificamente sobre fontes possíveis, aí são pesquisadores para falar da Covid-19 ou da pandemia ou de consequências. A agência Bore tem feito isso. Então, para quem é jornalista, você pode se cadastrar lá e por dentro do sistema você consegue uma lista de fontes disponíveis para falar sobre os assuntos mais variados em relação à pandemia, né? E aí, sobre divulgadores, né, que estão fazendo essa análise, eu vou fazer a listinha e depois eu posso compartilhar com vocês. Pode deixar, eu mando pela lista de e-mail. A Débora tinha me falado já que até o final da semana a gente podia compartilhar. Bom, mais uma questão da Anelisa Siqueira.
Verônica até mencionou a questão de muitas pessoas já estarem saturadas de informação sobre o Covid-19. Então, além de precisar conquistar espaço, atenção, temos que tentar engajar o público de uma outra maneira. Diversificar as fontes pode ser uma possibilidade para atrair o público. Eu concordo, Ana. Eu acho que essa coisa da diversificação das fontes e também da gente tentar falar com pessoas que não estão necessariamente nesse eixo principal aí da mídia de referência pode ser um ganho, principalmente porque eu encaro muito que essas fontes podem ser multiplicadores dessa informação, né? A gente tem, obviamente, aí uma relação hoje muito de a gente, né, dá a entrevista e a gente quer se divulgar e a gente manda o link para os nossos familiares, a gente divulga no WhatsApp, nas nossas mídias sociais. Então, nesse movimento é que eu acho que a gente consegue né, parar de ver sempre as mesmas pessoas, porque a gente indica outras pessoas que talvez estão num projeto menor e vão chegar ali por relações interpessoais, né, que a gente sabe que impactam muito também o modo como a gente consome informação. Né, faz muito mais diferença ser eu falando para minha mãe uma coisa do que ela tendo que ouvir isso de um pesquisador que ela não tem muita certeza lá de onde veio, o que está falando e tudo mais. Então, essa relação de construção de confiança e de usar a fonte também como uma parceira nessa mediação aí, eu acho que é uma estratégia, principalmente para projetos como o nosso, como Minas Faz Ciência. Né? Eu acho que quando a gente está falando do jornalismo de referência, obviamente, pode ser diferente, mas na nossa experiência tem dado certo convocar os pesquisadores para esse lugar, de ajudar a gente a furar a bolha. A Tássia Galvão fala, eu sou de uma instituição pública federal de ensino, e nesses locais essa relação nossa com a fonte às vezes é bem complicada, pois na troca de textos entre o jornalista e o pesquisador podemos abrir precedentes nas demais pautas, e todos podem querer isso. Isso acontece porque as pessoas conversam entre si. Como poderíamos lidar com isso? Talvez alguma normatização interna de comunicação ou algo a mais para lidar com essa possível situação? Tássia, eu vou falar da experiência específica lá do Minas Faz Ciência, que a gente tenta lidar com isso, não a partir de normatizações, mas num trato muito da relação pessoal com a fonte, com o entrevistado. Né? Em geral, acontece, é muito comum que durante a escrita, né, durante o processo de apuração, eles já solicitem, tipo assim, depois você me manda um texto para eu dar uma conferida, e aí a gente trata disso com uma certa tranquilidade. Tá bom, pode deixar que a gente manda sim. Quando existem casos, por exemplo, que tem mais de uma fonte envolvida numa reportagem especial, é óbvio que a gente não manda o texto inteiro para todo mundo ver, porque isso pode causar ali um problema, inclusive de mexer em coisas que não tem nada a ver, né? E o nosso editor, o Maurício Guilherme, que é talvez uma das pessoas que eu vou indicar aí que vocês sigam, conheçam o trabalho, né, que faz um trabalho maravilhoso na Minas Faz Ciência, ele fala muito também de uma importância de a gente conversar com o pesquisador sobre o que é o trabalho do jornalismo e o que é a informação científica que ele tem que olhar com mais cuidado. Né? Então, não cabe ao pesquisador sugerir uma mudança no título se é só porque ele não gostou do título. E ele pode até sugerir, mas essa decisão não vai ser acatada pelo editor. Né, porque o que a gente quer dele é uma parceria que também respeite o nosso trabalho como jornalistas de ciência. Então, acho que é um trabalho de diálogo e também de, vamos dizer assim, a gente tem que ajudar o pesquisador a entender a importância do nosso trabalho nesse processo também, né, explicar para ele que o título que ele quer pode ser ótimo para o artigo que ele vai publicar, mas não funciona para uma revista de divulgação científica. E a gente deixa esses termos claros na conversa também, né? Olha, professor, professora, pode dar uma lida. Se você encontrar qualquer incorreção, qualquer necessidade de correção, você fica à vontade para sinalizar. A gente só pede para não mudar o estilo do texto, que está já adequado com a linha editorial da revista. Então, não existe, assim, uma normatização, sabe? Não existe uma regra. Eu acho que é algo que se dá muito também numa relação de humanização com a fonte, né? Dele também e dela também entenderem o que é parte do nosso trabalho e como que ele pode contribuir com a gente e não intensificar um conflito, né? Tem vezes que a gente não acata as sugestões. Isso vai de caso a caso, né? De acordo com também o que a gente recebe de retorno e do que a gente conversa. Né? Tem que ter um diálogo muito grande nesse processo, que eu acho que é o melhor caminho. Né? A normatização, eu acho que ela funciona para você ter uma burocracia ali, né, no processo, mas eu não sei se ela resolve esse problema que você está sinalizando aí, né, então eles vão conversar entre si, todo mundo vai saber. Em teoria, todo mundo pode ter a chance de contribuir. Você quer ser meu parceiro? Vamos sentar e trabalhar junto, né? Não é uma competição, a gente quer fazer o melhor para os dois lados.
Tem uma questão do Rafael Barbosa Fialho Martins. Ele pergunta, na sua visão, qual foi o saldo desse processo de popularização e celebrização, entre aspas, do Átila Yamarino? O que trouxe de positivo e de negativo para a divulgação da ciência? Não, eu acho muito mais positivo do que negativo, assim, eu acho que, inclusive, que a gente pudesse ter mais Átilas e Yamarinos e mais pessoas tão conhecidas, assim, e que sejam vistas como referência, né? Um movimento da minha tese, assim, que eu acho que, em certa medida, foi até mal compreendido, talvez, em algumas leituras, é que eu aponto, na verdade, como que nós, como divulgadores científicos, a gente tem que estar muito alerta também o tempo inteiro para que a gente não reproduza falas e recortes e abordagens que reforçam, por exemplo, questões problemáticas como o sexismo, né, como uma visão da ciência como única e viável apenas a partir de um ponto de vista científico e não vendo em seu processo, em sua diversidade, e que isso não é necessariamente, vamos dizer assim, uma responsabilização dele como apresentador do canal ou de qualquer youtuber especificamente, mas de um certo processo coletivo também da construção dessas narrativas que estão entranhadas ali no próprio modo como o YouTube funciona e no próprio modo como a gente elege, às vezes, um determinado chão comum de comunicação, que pode ser o humor, como foi a pergunta da Aline, como pode ser a cultura nerd, e que muitas vezes a gente deixa essas características extrapolarem, né, acima do elemento específico que importa, que é a informação científica e o modo como ela é passada adiante. Então, assim, eu sempre acompanhei grupos de divulgadores e a gente fica um pouco nessa esperança de que a gente tenha, né, mais Carl Sagans e mais pessoas, mais doutores Drauzio Varela conhecidos no Brasil, e eu vejo que talvez é um ponto muito positivo, assim, se a gente tiver que ver algo, assim, ter esperança sem ser necessariamente otimista, né, assim, de ver algo positivo no processo todo da pandemia, é a gente conseguir, de fato, ter mais cientistas sendo vistos como referência, né? Então, que a gente consiga dar mais valor à fala dos pesquisadores, que a gente consiga fazer com que eles não percam em credibilidade e que a gente também não confunda essas coisas, sabe? Porque ninguém também está acima de todas as críticas. Então, eu acho que se existe um risco do processo de celebrização, no sentido assim, é a gente também colocar a pessoa num lugar de não poder receber crítica. E nesse ponto, eu acho que o Drauzio Varela ele é exemplar, inclusive de saber se posicionar no momento em que ele sabe que ele precisa recuar, ou pedir desculpas, ou reforçar, ou corrigir um certo depoimento, né? A equipe dele trabalha muito bem em relação a isso, e eu acho que é um exemplo bastante positivo, assim, de uma celebridade, né, médica, científica, que inclusive sabe lidar com esses momentos, assim, em que eventualmente recebe críticas e como reagir a isso de uma maneira positiva, agregadora, né, pensando no todo e não só no processo específico, né, que ele pode ter sofrido ali. Eu acho que é um caminho mais ou menos por aí, mas que a gente tenha mais divulgadores científicos, sim, cada vez mais conhecidos. Bom, eu vou colocar aqui uma questão da Cláudia Quadros antes, porque tem a ver com o que você está falando, que é o fato do Átila também falar que errou ajuda ele a ficar mais próximo do público, não? Sim, eu acho que e cai de novo nessa ideia que eu estava falando antes, num processo de humanização, né, da gente também se assumir como, essa ideia do cientista também como um sabedor de tudo tem que ser superada, né, a gente sabe muito das nossas áreas específicas, e é por isso que, por exemplo, quando eu sou pesquisadora de divulgação científica e de estudos de gênero, mas quando eu vou, por exemplo, fazer uma entrevista sobre o Zika vírus, tem algumas questões ali sobre o funcionamento daquilo que eu não compreendo, ou que eu compreendo, né, com alguma dificuldade ainda, e aí eu preciso sentar com a pessoa que está me contando aquela história e pedir para que ela me explique, para que eu também saiba explicar de uma forma melhor. Eu acho que existe uma diferença, então, né, entre a gente colocar num lugar de alguém, ou de qualquer pessoa que seja, até nós mesmos como jornalistas que estamos acima das críticas, de fato sentar e ouvir, fazer um gesto de escuta mais humanizado, e aí sim, olha, aquela pessoa ali, ela... É claro que nesse ponto que a gente está vivendo, a gente vive com o processo também dos haters se aproveitarem disso para eventualmente criar ali uma confusão, um constrangimento que extrapola até o limite do que seria justo, né? Não é uma questão de causar perseguição, mas de se assumir como uma pessoa em constante aprendizado. Acho que é um caminho válido para todos, inclusive para jornalistas.
Bom, nós temos 3 questões mais aqui, por enquanto. Eu vou primeiro apresentar a questão da Nélia Del Bianco. Ela te pergunta, Verônica, você conhece experiências como o Núcleo de Divulgação Científica do Museu da Vida, o Science Blogs Brasil, Nunca Vi um Cientista, que é um site de divulgação científica da Covid-19? Sim, conheço, acompanho todos eles. O Science Blogs, inclusive, foi objeto de uma especialização em jornalismo científico que eu fiz logo assim que eu me formei na faculdade, mais de 10 anos, assim. Acompanho essas iniciativas e acho que depois podia até compartilhar o link delas aí. Eu já, né, fui a Fiocruz várias vezes, acompanho, tenho, né, muita admiração pelo trabalho que todo mundo faz lá. Luísa Massarani, participei até de uma banca deles aí no início do ano. Acho que são excelentes iniciativas para a gente acompanhar, assim. Tem uma questão da Tamires Coelho, ela pergunta, Verônica, diante da profusão de fake news sobre ciência nesse momento, queria saber se você conhece algum projeto de checagem que trabalha especificamente com jornalismo científico. Não conheço, mas eu tenho visto alguns dos projetos de jornalismo que já estão trabalhando muito em cima dessa questão dos dados, né, da pandemia. Então, eu acho também legal, e aí eu acho que a pergunta da Tamid me faz pensar nisso, algo que é importante da gente compartilhar, da gente imaginar também que nesse momento o que a gente chama de jornalismo científico pode estar, inclusive, passando por espaços onde a gente inicialmente não chama de ciência, né? A gente pode sim fazer jornalismo científico sobre economia, por exemplo, né? E que é uma pauta urgente e que tem sido aí colocada em disputa em relação ao valor, né, das vidas ou da economia, o que a gente tem que salvar primeiro, como se não fosse possível pensar numa retomada da economia que também preserva as vidas. Então, eu acho que eu fiz esse movimento na minha tese, e é um movimento que eu tento fazer também jornalisticamente, da gente começar a pensar em jornalismo de ciências, na pluralidade das produções de conhecimento possíveis que a gente tem, e de imaginar, e eu falo isso muito com os meus alunos também, né, tipo, para qualquer pauta que você for construir, há uma grande chance de 100% das vezes você conseguir entrevistar um pesquisador para entender melhor aquele cenário e achar alguém que está fazendo pesquisa sobre aquilo. Então, talvez superar um pouco essa ideia, né, de que a checagem de fatos de ciência ou a apuração do jornalismo científico está muito estrito no campo, por exemplo, das ciências da saúde, biológicas ou das exatas, e expandir um pouco essa ideia de que, no fundo, toda a produção de conhecimento que a gente quiser divulgar pode ser uma divulgação de conhecimento científico, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar mais sobre isso. Assim, quando a gente pensa em jornalismo de ciência, a gente está pensando no que especificamente, né? E por que falar de história não pode ser também jornalismo científico? É mais uma provocação coletiva, assim, para a gente pensar junto. É difícil tensionar essa noção de ciência, né? Sim, eu acho que é um exercício cotidiano que a gente tem que fazer. Bom, tem mais uma questão aqui do Glaucio Santos. A Covid-19 permitiu maior acesso da população a dados científicos e ao conhecimento científico. E a doença mudou a lógica de produção de conteúdo pelos veículos de comunicação, chegando a um ponto de massificação. É fato que as redes sociais têm papel importante nesse processo de difusão, mas, por outro lado, as plataformas também são usadas com muita intensidade para ataques aos cientistas. O crescimento da difusão do conhecimento científico veio com um desafio, o combate às fake news, né? Tem muito a ver com o que a Tamires estava falando. Você poderia falar um pouco sobre isso, especificamente, como o Minas Faz Ciência está se articulando nesse sentido? Do combate à fake news, eu imagino, né? Pela pergunta do eu acho que a gente tem uma vantagem, assim, que o fato de que a gente está vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa e de ser muito reconhecida, né? Até no nosso trato com os pesquisadores, que são as nossas fontes, eventualmente, a partir do momento que a gente fala que é da FAPEMIG, acho que surge uma boa vontade natural, assim, de abrir e falar com a gente, que talvez não existisse com jornalistas da mídia de referência. Então, eu acho que muito do nosso lugar, assim, vamos dizer assim, se a gente não tem uma atuação, acho que muito ativa contra fake news nesse sentido, né, de falar, a gente não está ali para fazer a checagem de informações que estão sendo eventualmente publicadas em outros lugares, mas acho que muito de construir um espaço, vários espaços, né, nas mídias sociais, na revista, onde as pessoas que estão lendo aquilo podem confiar naquela informação. Então, eu acho, e aí, na hora que o Glaucio foi falando, assim, eu penso muito que muitos desses desafios são desafios
tão complexos, tão gigantes, que a gente não vai ter uma resposta para eles, a gente muitas vezes vai ter que aceitar, ser bem realista de que a gente não vai conseguir resolver tudo isso. Né? Que ao mesmo tempo que as mídias sociais e o YouTube foram excelentes para fazer milhões de pessoas seguirem canais de ciência, se interessarem mais por ciência, decidirem fazer formação específica na área de ciência, isso não vai impedir que as notícias falsas continuem ganhando mais atenção. Né? Uma fala do Yuri na semana passada, acho que falou um pouco disso também, né? Que existe uma diferença no que está faltando. Não falta informação, informação a gente tem em excesso, o que falta é confiança. Então, eu acho que esse ponto da confiança, ele fica muito fortalecido no projeto Minas Faz Ciência, pelo tempo em que o projeto existe, né? Já são mais de 2 décadas agora, que é uma fundação também que está sempre dando apoio à manutenção, à permanência do projeto. A gente tem excelentes relações com as nossas fontes, no sentido de que elas também confiam no material que a gente está produzindo, ajudam a difundir, vêm até nós com proposições, pedem para que a gente faça parte dessa rede de multiplicação. Então, eu acho que é um pouco nesse lugar, assim, informação tem em todo lugar. E a gente também tem informação com confiança, com a confiança das pessoas. Então, não acho que seja uma atitude de ataque frontal imediato às notícias falsas, mas um pouco esse espaço, assim, que as pessoas vejam que o Minas Faz Ciência é o lugar onde elas podem confiar no que está escrito ali, né, nas informações que a gente está publicando, e venham até nós com esse senso de tranquilidade em relação ao que elas vão ler naquele lugar. Respondi? Respondeu. Eu ia briga com o microfone de novo. Nós temos mais uma questão da Luciane Bormann, que ela pergunta o seguinte: como você, entre aspas, descobre as suas fontes de pesquisadores? Quais são suas estratégias? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem uma enorme vantagem na fundação, né, lá no Minas Faz Ciência, que a gente tem um banco de dados quase infinito de referências em relação a fontes possíveis, né? Originalmente, uma coisa que a gente faz, assim, na história, por exemplo, da seleção de pautas para a revista e até para algumas reportagens do site, é acessar o banco de dados da FAPEMIG, porque a gente tem um foco específico aqui nas pesquisas realizadas em Minas Gerais. Então, a gente pode buscar lá. Existe um movimento interno da instituição que é de pré-selecionar as câmaras, né, de pesquisa. Elas pré-selecionam alguns projetos financiados que aqueles pesquisadores sinalizam que poderiam ter maior interesse de divulgação. E aí a gente tem algumas tabelas com contato desses pesquisadores, resumo da pesquisa, né, o período em que a pesquisa teve em andamento, qual foi o valor investido, e esse contato, ele geralmente, esse lugar, assim, da própria fundação é muito valioso para a gente, que é um lugar onde a gente consegue, né, um volume grande de dados. Na especificidade do perfil também de pessoas que não necessariamente são financiadas pela FAPEMIG, ou pautas mais temáticas, em que a gente quer abordar um assunto que às vezes a gente está buscando fontes fora de Minas Gerais, eu acho que tem um exercício muito cotidiano, assim, de acompanhar fontes de referência, né, e de buscar também nos sites das universidades, a gente faz muita busca nos repositórios de tese e dissertações dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro, a depender do tema, principalmente de Minas Gerais, e eu acho que tem um movimento também de utilizar as assessorias de comunicação das universidades, né? Eu acho que isso é importante falar das assessorias, porque a gente tem muitas assessorias fazendo trabalhos bacanérrimos, assim, de realmente fazerem releases bem construídos, de fazerem treinamento de media training dos seus pesquisadores, de prepararem os pesquisadores para entrevista, de já entregar para o jornalista ali uma série de informações, fotografias, eventuais vídeos, que facilitam muito a nossa rotina de trabalho e que, a partir dali, a gente pode desdobrar em outras produções de conteúdo. Então, a gente fala assim, que é muito bom trabalhar com algumas assessorias que fazem um trabalho muito legal, também nessa distribuição de releases, por exemplo, que às vezes não são pesquisas que são financiadas, né, pela fundação, mas que estão tendo excelentes resultados e que vale a pena divulgar. Então, acho que tem também uma valorização desse ciclo institucional. E aqui em Minas Gerais tem a Rede Mineira de Comunicação da Ciência, RC, depois eu posso botar o link aqui para vocês, que pode eventualmente ser também um novo espaço aí, que tem representantes das instituições de Minas, né, de ensino e pesquisa, e uma tentativa de articular aí possibilidades de trabalho conjunto, de fortalecimento disso, né, de conseguir ajudar ali a achar fontes e pessoas interessadas.
Eu lembrei de uma informação, queria aproveitar só para compartilhar por curiosidade, que tem a ver também com essa relação das instituições. A Rede Mineira de Comunicação Científica, a Débora acabou de compartilhar. Eu chequei ontem no Minas Faz Ciência os acessos aos nossos artigos de opinião de pesquisadores que a gente começou a publicar desde que a pandemia começou a tomar conta aí dos nossos espaços de publicação. Então, achei bastante curioso que os links de acesso a essas colunas de opinião, nas últimas 3 semanas, foram os que mais receberam cliques nas nossas mídias sociais, né? Foram as colunas de opinião dos próprios pesquisadores. Então, é bem interessante isso, porque eles podiam estar publicando esse conteúdo em qualquer outro lugar, né? Nos próprios perfis de mídias sociais, nos próprios sites, nos sites das instituições, mas eu acho que tem um peso publicar isso no Minas Faz Ciência, e tem um peso também que o Minas Faz Ciência, como projeto de divulgação científica, seja mediador dessa conversa, né? A gente tem públicos que talvez nunca leram um artigo de opinião do pesquisador, e aí eles passam a ter acesso a esse conteúdo por meio do projeto. Então, me chamou a atenção, e eu tinha esquecido de falar mais cedo, acho que isso diz dessa lógica da parceria, né? De trabalhar junto para atingir públicos mais diversos. Acho que a parceria é soma de credibilidades, né? Você soma o seu capital com o capital do Minas Faz Ciência, acho que isso é interessante. Sim. Nós temos mais uma questão, vinda da Miriam Quadros. Estamos debatendo... Bom, primeiro, olá, Verônica, excelente sua fala. Estamos debatendo aqui principalmente a atuação de divulgadores científicos e canais especializados, que ainda têm um alcance relativamente restrito a determinadas bolhas. Como você vê a atuação dos veículos jornalísticos de referência nesse processo de divulgação científica, especificamente em relação à cobertura da Covid-19? Tá, eu vou resgatar aqui, Miriam, um apontamento que eu fiz, que eu acho que ao mesmo tempo que tem boas iniciativas que estão sendo bem informadas, e aí eu vou falar da Folha de São Paulo, porque eu sei que quem tem publicado muito lá também é a própria Sabine Righetti, que é uma pessoa que eu acho que é uma fonte aí, quando vocês perguntaram, acho que foi a Cláudia que pediu, né, pessoas de referência para a gente seguir. Eu acho que a Sabine é uma pesquisadora, cientista e jornalista que vale a pena a gente acompanhar o trabalho dela de perto, e ela tem uma atuação assim, de muita responsabilidade, né, mediando esses processos todos de escrita, divulgação da ciência no jornalismo de referência, mas eu sempre me preocupo muito com essas falas meramente declaratórias, sabe? Eu acho que isso diz também, eu li em algum lugar uns dias atrás, que assim, de repente todas as editorias viraram científicas, né, que foi um pouco o comentário que eu fiz quando eu estava ali conversando com a Tamires, que é isso, assim, hoje não importa muito se você cobra economia, mas você tem que entender qual que é o impacto aí dessa pandemia para a Bolsa de Valores, enfim, de alguma forma, essa ciência está invadindo essas outras editorias que antes acharam que podiam ficar, né, especificamente ali nas suas caixinhas, e eu acho que aí existe, sim, talvez uma identificação de que quando o jornalista não está, né, muito preparado, ele não tem tempo para se preparar para aquela pauta, para estudar, para entender melhor aquele processo, ele vai acabar rendido a uma declaração e a organizar aquelas aspas em função até da rotina, do cotidiano da redação, que é muito massacrante, né, com essa coisa, principalmente de você ter que publicar coisas novas online o tempo inteiro, né, e não só nos veículos impressos, por exemplo. Então, eu acho que tem um desafio aí, que é talvez a gente ter mais oportunidade de formação de jornalistas para a cobertura de ciência. E nesse ponto o Amerec, ele vem muito nesse lugar, né, que é o curso de especialização aqui da UFMG, e eu sei que existem outras iniciativas no Brasil também, a Unicamp, lá no Rio, na Fiocruz, também são referência, e eu acho que a gente tem que formar mais gente para saber falar de ciência, e não necessariamente só para fazer jornalismo científico, sabe, mas para conseguir ter acesso a um paper e minimamente interpretar aqueles dados e saber se preparar para uma entrevista para tirar o melhor, né, do período ali de entrevista com um pesquisador da área, porque senão a gente vai se limitar ao que o pesquisador falou, e aí vai faltar justamente esse processo de contextualização, e até aí eu acho que é o lugar em que o jornalista tem que ser um pouco o watchdog mesmo, nessa metáfora aí de ser o cão de guarda, de fazer pergunta difícil também, né, de entender melhor o processo mais aprofundado. A Tamires, bem quando eu estava falando, ela mandou uma questão que era linkada com o seu comentário anterior. Aí ela diz, você acredita que a linguagem mais acessível por parte do próprio cientista numa coluna, né, que era essa questão, sem uma entrevista por um jornalista necessariamente,
chame a atenção por essa visão mais ampla e global dos fatos científicos que se articulam ao nosso cotidiano? Sim, eu acho que essa coisa da coluna de opinião, ela acaba forçando, de alguma forma, o pesquisador a ter um exercício de escrita que é diferente, né, da coluna, vamos dizer assim, do conteúdo que, eventualmente, ele comunica ali com os pares. Então, eu acho que pode ser, assim, dele também se sentir mais à vontade de falar sobre aquilo por conta própria, né, e não necessariamente, que eu acho que uma coisa, e aí talvez quem trabalha com isso pode até compartilhar o sentimento. Eu sinto que, às vezes, quando a gente faz entrevistas com determinados pesquisadores, há uma relação um pouco assim de, deixa eu te ensinar aqui o que eu sei, né? Isso acontece no momento da entrevista com o jornalista. E isso acaba trazendo, de alguma forma, um conflito ali latente, porque muitas vezes não precisa ser uma relação hierárquica, né? Então, eu acho que quando a pessoa está sozinha produzindo esse texto, sem esse processo de mediação, talvez ela se sinta um pouco mais à vontade, né? Mas, assim, tô meio que chutando, acho que sim, pode ser um exercício próprio, né, de tentar colocar essas palavras nesses termos. E nós temos mais uma questão aqui, feita pela Germana Barata, falando sobre a importância da participação de cientistas na divulgação e impacto disso, como a FAPEMIG tem lidado com a valorização da atividade da divulgação científica na carreira acadêmica. Ei, Germana, obrigada pela pergunta. Olha, eu costumo evitar falar em nome da FAPEMIG, né, porque eu sou bolsista do projeto Minas Faz Ciência de Divulgação. Então, não sei se é válido aqui, mas se a Vanessa também quiser falar e responder, que é assessora de comunicação, que pode eventualmente fazer uma fala, né, oficial, mais institucional, assim. Eu acho que existe uma valorização da divulgação no sentido, dentro do projeto Minas Faz Ciência, de dar visibilidade também a projetos que mestrandos, doutorandos e professores estão desenvolvendo, né? Inclusive, não necessariamente em função de receberem bolsa da FAPEMIG. A gente até recebeu um retorno, achei assim, bem sensível na última semana, de um professor de ensino básico fundamental que foi entrevistado, por exemplo, para a revista Minas Faz Ciência, em função de um projeto que ele desenvolve de biologia, Bionota 10, eu acho que é o perfil @dele no Instagram, depois eu posso confirmar. E ele fala de como ele se sentiu feliz de poder ter compartilhado, né, então, com a Minas Faz Ciência, a iniciativa de divulgação dele. Eu acho que o projeto Minas Faz Ciência tem muito esse lugar, assim, de dar visibilidade a essas iniciativas e de repercutir essas iniciativas em reportagens e de falar mais sobre elas, inclusive nas nossas próprias mídias sociais. Então, em relação à FAPEMIG especificamente, eu não me sinto no lugar de poder ser a pessoa que vai te responder isso, né? É da fundação. A Vanessa quer falar alguma coisa? Eu não sei se ela ainda está online aqui. Deixa eu ver. Bom, a gente segue, então. Bom, qualquer coisa ela avisa ali. A gente segue, então, com mais uma questão feita pelo João Batista Abreu. Gostaria de saber como a Verônica vê a diferença entre a divulgação científica e o jornalismo de prestação de serviço baseado em conhecimento científico, que é basicamente o que a gente mais vê hoje, sobretudo na TV. Ótimo, João. Eu acho que essa aí é uma pergunta dificílima de responder, porque tem um debate muito grande na área, inclusive sobre a definição desses conceitos, né? O que é divulgação científica, o que é o jornalismo científico. Eu falo, por exemplo, que o que a gente faz no Minas Faz Ciência é jornalismo científico, mas eu sei que existem possibilidades de leitura desse projeto, não necessariamente, assim, a gente obviamente usa técnicas e publica produtos jornalísticos, mas o que a gente faz é um jornalismo diferente desse mais watchdog, né, dos veículos de referência. Então, eu, particularmente, inclusive nas minhas pesquisas, eu uso o termo divulgação científica como um termo genérico, como um grande guarda-chuva, em que cabem ali iniciativas das mais diversas, que vão desde educação em museus, enfim, projetos de jornalismo, que podem ser projetos de divulgação científica, mas depois eu posso compartilhar, inclusive, algumas referências. A Luísa Massarani tem ótimos textos que tentam debater isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco assim,
é uma discussão que acaba sendo um pouco infrutífera, né, em relação a gente definir o que é. Então, em relação à segunda parte da sua pesquisa, né, que é essa jornalismo de prestação de serviços e tal, eu acho que ele tem o seu lugar, né, e uma coisa que eu acho que eu particularmente tiro de ganho desse movimento todo, que a pandemia faz a gente parar para pensar em tanta coisa que está acontecendo, no excesso de informação, é de novo que eu acho que tem lugar para tudo isso, né, eu acho que é importante a gente ter isso que você falou aqui, né, prestação de serviços baseados em conhecimento científico, né, e se é o que a gente mais vê na TV, se a gente tem essa percepção, isso tem o seu lugar e não impede que outras coisas também sejam realizadas, né, e outros programas sejam pensados com foco em jornalismo científico, e que outras iniciativas dos próprios pesquisadores não possam surgir e depois terminar ou se transformar. Então, assim, eu gosto muito de pensar que a divulgação científica, sendo esse grande guarda-chuva, ela se fortalece quanto mais diversas são as iniciativas, quanto mais públicos diferentes a gente está pensando em alcançar, porque nunca vai existir um único jeito de fazer, né? Um único modo de pensar, um único produto possível de ser realizado. Então, assim, meio que quanto mais gente, melhor, sabe? E aí, cada produto ali, da TV, se faz isso, eu não acho que cabe a gente julgar, isso aí não é bom o suficiente ou está errado. Aquilo tem um propósito, né? E aquele propósito não precisa ser o mesmo do meu projeto vai ter um outro propósito. Ao fim e ao cabo, eu vejo muito assim, que o propósito inicial do Minas Faz Ciência, talvez na sua concepção, tenha sido dar visibilidade às pesquisas que recebem financiamento público do Estado, até no sentido de prestação de contas. Mas eu acho que hoje a gente dá conta de fazer muito mais do que isso, inclusive construir pontes, que eu acho que é o que é mais importante para quem se dispõe a trabalhar com divulgação científica, né? Fazer essas conexões. Então, o que você tem que eu não tenho, como é que a gente junta isso e chega num outro lugar? Acho que é um pouco por aí. Verônica, quero te agradecer muito. Perguntar se você quer encerrar, falar alguma coisa. Não, eu quero só agradecer esse volume imenso de perguntas aqui, foi muito legal, muita gente que eu admiro, né, assim, que sigo e que uso de referência bibliográfica também, e assim, podem me procurar depois nas mídias sociais, me mandar e-mail se a gente quiser continuar com a conversa, né, e acho que é bacana demais a gente aproveitar esses momentos também para criar novas conexões, então, obrigada pela oportunidade e estou à disposição, se vocês quiserem continuar conversando, a gente se encontra por aí. Bom, Verônica, então, de novo, eu te agradeço, foi ótimo. E aproveito para avisar todo mundo que na semana que vem a gente segue discutindo os desafios da comunicação nesse contexto maluco que a gente está vivendo. A gente vai receber a Tatiana Teixeira, do NUPEJOC, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, para falar sobre infografia e visualização de dados. Essa fala da Verônica vai ainda hoje para o YouTube do grupo, aí a gente deve circular nessa semana, assim como a curadoria de fontes que ela vai fazer para a gente. Muito caridosamente, muito obrigada. Uma ótima fala, Verônica. Obrigada, viu? Obrigada, gente. E um bom fim de semana aí. Amanhã é feriado, Dia do Trabalhador. Bom feriado para nós, mesmo em meio à pandemia.